A paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Irmãos, a perfeição de Deus, ela é incalculável. Não tem dimensão, não tem altura, não tem profundeza que vai nos revelar isso. Mas Deus é perfeito. Eu quero deixar aqui um agradecimento ao nosso pastor, a nossa pastora, minha esposa que nos acompanha, né, mas meu filho, sempre, aos irmãos, aos obreiros desta casa, ao nosso pastor presidente, porque é assim que se comporta um homem de Deus. Quando nós olhamos para o nosso pastor e olhamos algumas situações que rodeia, eu lembrei de algo, pastor. Quando eu me converti, eu escutei algo na igreja, e um pastor falou assim, que lá no deserto, quando os homens iam atravessar o deserto, eles usavam camelo, aqueles que eram ricos, que tinham dinheiro. Então eles usavam camelo. Por quê? Porque o camelo, ele enche aqueles dois caroços que tem nas suas costas de água, que eu esqueci até o nome. Como? Alguém falou? Cocóvota? Isso, esse mistério aí mesmo. Para eles conseguirem chegar do outro lado do deserto. Mas quem não tinha dinheiro, usava os hidromedálios. E o hidromedálio, ele não tem um armazenamento grande igual o do camelo. Então, quando eles estavam atravessando, o hidromedálio parava no meio do caminho com sede. E o que eles faziam? Eles pegavam um caco de vidro, amassavam ele, quebrava eles e davam para o hidromedálio mastigar. Porque ele mastigando, o sangue cortava toda a sua boca, o sangue descia, e ele engolia aquele sangue para matar a sua sede, para ele chegar do outro lado, pastor. E muitas das vezes o nosso pastor, os nossos líderes, eles têm que mastigar caco de vidro, têm que mastigar certo tipo de coisa, para carregar a igreja chegar lá do outro lado. Porque tem um noivo nos esperando. E eles aqui estão responsáveis por isso. Mas muitas das vezes as dores vêm, as dificuldades vêm, e eles têm que mastigar certo caco de vidro, para que mate a sua sede e ele consiga chegar lá do outro lado. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Desculpa, pastor. Em 2 Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. A partir do versículo 1, vamos ler. Quem achou, diga amém. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por esta hora, haverá uma medida de farinha, por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizeste janela no céu, poderia acontecer isso?
Respondeu Eliseu: tu o verás com os seus olhos, porém não comerás. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar mais uma vez, porque Deus já preparou a segunda-feira da resposta. Ela está pronta. Hoje você não veio aqui por acaso. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, e te engrandeço, porque o Senhor é Deus. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos dê sabedoria, é o Senhor que derrama de ti, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, transmitir, Senhor, a tua palavra. Pai, faça, Senhor, entendimento da nossa mente com o nosso coração, para que nós possamos entender a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, nessa segunda-feira da resposta. Faça algo novo, Deus, e eu creio que nós vamos sair aqui cheio do teu Espírito Santo. Quem pode dar uma salva de palma? Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aqui nós estamos falando do profeta Eliseu. Um homem muito cheio de Deus. Um profeta diferenciado. Um profeta que não temia, um profeta que não se calava, um profeta que entregava aquilo que Deus tinha nas suas mãos. Elias e Eliseu para mim, eles foram dois profetas diferenciados. Pelo que eles fizeram, pelo que eles profetizaram. Elias, quando vem aquela situação e ele coloca um homem dele ali para ir ver se vinha uma chuva, o homem de Deus sobe, está vindo chuva, e ele fala: não vi nada. Está vindo mais alguma coisa? Não estou vendo, estou indo, estou voltando. Espera aí, profeta, eu vi uma nuvem. Só que era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias fala: e vem chuva. E vai chover. Deus, quando Ele pega um profeta, Ele não simplesmente anuncia algo, Ele fala: vai acontecer. E eu vou te mostrar, profeta, como que é que as coisas acontecem. Certo homem como Ezequiel, Deus pega ele, traz ele para o cenário, mostra um vale de osso seco, começa a ordenança, começa a mostrar como que acontece. É como se eu pegasse na mão do Nicolas e falasse: meu filho, vamos começar a caminhar, vamos, que eu vou te mostrar. É assim, assim e assim. Você só fala o que eu estou te mostrando, porque vai acontecer. E o profeta, vendo aquilo que Deus estava mostrando, ele fazia e acontecia. Só que com Eliseu, para que nós possamos entender esse capítulo 7, nós precisamos voltar um pouco no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 12, diz assim: disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Aqui aconteceu uma situação que a Síria cercou Eliseu. E o homem do profeta vira e fala: eu preciso de uma resposta, porque está acontecendo algo. E Eliseu vira para ele e fala assim, no capítulo 15: quando o moço do homem
de Deus se levantou muito cedo e saiu e viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu responde. Ele respondeu: não temais, não são os que estão conosco, não são mais os que estão conosco do que o que estão com eles? Eliseu está respondendo para ele, porque ele ficou aflito. O homem do profeta, vendo que o exército cercou Eliseu, ele fica um pouco aflito. E quando ele fica aflito, ele, pela sua sabedoria e por ser submisso ao profeta, ele chega numa atitude não de afrontar o profeta. Ele pergunta: o que vamos fazer? E o profeta fala para ele: não é maior o que está conosco do que o que está com ele? Aí Eliseu vai e ora. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja o que o Senhor... E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu não mudou a situação. Eliseu simplesmente mudou a visão. Ele começou a ensinar aquele jovem como que um profeta enxerga. Porque muitas das vezes, nós questionamos aqueles que estão acima de nós. Mas por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Calma, meu filho. Eu vou abrir os seus olhos para que você possa ver e enxergar. E sabe para que o profeta fez isso? Para que quando o profeta falasse, o homem de Deus não sentisse dúvida na palavra, porque lá na frente, quem ia ser o profeta era ele. Deus vai começar a usar você que está aí sentado. Quando você entende que Deus está sobre o seu líder, está sobre o profeta dessa casa, que ele começa a agir, e você começa a entender, a profecia começa a entrar dentro do seu coração, ela começa a fazer sentido para você. O medo começa a sair. A segunda-feira da resposta, ela não foi preparada agora. A segunda-feira da resposta, ela foi preparada desde ontem. O pastor tem uma palavra interessante que ele fala assim: o ontem é hoje, e o hoje é hoje. Porque ontem era batismo, mas hoje é a segunda-feira da resposta, então hoje é hoje. E quando você chegar amanhã, amanhã será amanhã. E o homem de Deus, quando Deus entrega algo para ele e fala que vai acontecer, é porque ele já viu na sua vida que amanhã você não vai estar mais em cima dessa cama. Que amanhã, quando ele te entrega algo que é de Deus, é porque ele já viu na sua vida que a sua vida já está acontecendo algo sobrenatural. Agora nós vamos para o capítulo 7. Ainda um pouco no capítulo 6, porque ele é continuação e entra no capítulo 7. Nessa situação, Eliseu mostra para o homem que existia cavalo e tudo, porque o soldado tinha cercado ele, e a hora que pensa que não, nós olhamos aquela situação e pensamos, vai usar esses carros de fogo, esses cavalos de fogo e vai destruir tudo. Não, Eliseu pega e fala para eles, doma a situação, muda a situação, porque um profeta ele age com sabedoria, ele não age por emoção. E ele muda a situação, prende o povo da Síria, depois libera e manda embora. E quando entra nesta mensagem que nós lemos no capítulo 7, o rei da Síria
Ben-Hadad pega o seu soldado e cerca Samaria. O que era Samaria? Samaria era a capital de Israel. E quando ele cerca essa Samaria, a capital, ele prende tudo. Vocês viram o que está acontecendo? Até agora, a hora que eu estava vindo para a igreja, diz que os Estados Unidos começou a bombardear o Irã, mas agora começou a bombardear mesmo, não é aquela brincadeira que estava não. Não sei se vocês viram. É algo grande que está acontecendo lá agora, porque eles não respeitaram o tratado e as coisas começaram a acontecer algo sério lá. E quando começou isso lá a acontecer, vocês viram que eles cercaram aquele canal de Osmum ali, que passa o petróleo para cá, e vocês viram que começaram a travar as coisas financeiras aqui dentro do país. Tudo começou a subir, começou pelo petróleo. Agora você imagina um exército do tamanho que era o exército da Síria cercar a cidade de Samaria e não deixar chegar nem água. Pastor, pastor não está aqui, eu vou tirar meu terno. Então começa a faltar tudo. Falta água, falta comida, falta alimento, falta tudo em Samaria. O exército está lá fora, travou tudo, não pode acontecer nada, não vai se alimentar, não vai beber água, não tem nada que entra nessa cidade, porque tem um exército que cercou Samaria. Mas o profeta ainda está na casa. Ainda tem profeta na casa. Mesmo que o rei se amedronta, tem profeta em casa. Mesmo que a dificuldade vem, tem profeta na casa. Você sabe qual foi o erro da Síria? Foi que eles cercaram Samaria, mas eles deixaram a essência dentro de Samaria, que se chama profeta. E o profeta cheio de Deus, ele tem palavra para uma nação. Eu vou repetir de novo. Um profeta, mesmo preso, ele tem alimento para uma nação. Você pode se sentir cercado. Se tem profeta na sua casa, fica tranquilo, a provisão de Deus vai chegar. Se lá no seu trabalho está difícil, porque o seu patrão diz que vai dispensar todo mundo, se tem profeta no seu trabalho, você vai ficar. O erro deles foi fechar Samaria e deixar o profeta lá dentro. Porque eles pensavam que fazendo isso, eles iam acabar com tudo. E foi o que o rei pensou. Olha só. Do capítulo 26 ao 31, vai falar algo que para mim, tirando a situação de Cristo na cruz, foi uma das situações mais terríveis que aconteceu na Bíblia. A Bíblia aqui relata que a fome foi tanta em Samaria, mas tanta, que as mulheres começaram a comer os seus filhos. Ontem eu vi o irmão Cosmo ali chorando, a pastora chorando, vendo o seu filho descendo as águas. E a gente vê que é um choro verdadeiro, um choro de alegria. É um choro de mãe, é um choro de pai, é um choro de vó.
é um choro de felicidade, porque realmente existe amor. Agora imagina se em vez de você estiver chorando de alegria, você estiver chorando porque o seu filho está sendo devorado por você mesmo. A Bíblia diz que o rei estava passando no muro, e uma das mães vira e fala: rei, rei. E ele para e olha. Quando ele olha aquela situação, ele fala: diga, rei, aconteceu algo. Nós duas aqui, tinha 2 filhos, um filho cada um, e nós entramos em acordo. Nós vamos comer o seu filho primeiro, e depois vamos comer o meu. Quando chegou na hora de comer o dela, ela não quis. O rei olha aquela situação, e diz a Bíblia, que o rei rasga as suas vestes reais, e por baixo das suas vestes reais, já estava com pano de saco. Você sabe o que quer dizer isso? O rei já estava pronto para a humilhação. O rei já estava pronto para enfrentar a humilhação. E quando ele vê aquela situação, ele fala: isso que está acontecendo é por causa de Eliseu. Ele transfere o seu problema, a sua situação, para o profeta. Porque se o profeta estava dentro de Samaria, por que ele deixou isso tudo acontecer? E ele manda procurar Eliseu. E quando chama Eliseu, Eliseu vai lá no capítulo 7 e fala para ele: e disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ele ouviu a palavra do Senhor e disse: e assim diz o Senhor. Ele não estava falando e assim disse Eliseu, assim diz o Senhor. Meu irmão, um homem ou uma mulher, quando ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz é transmitir o seu problema para outra pessoa. Quando você vê uma pessoa em desespero e está querendo te acusar, é porque ela já está em crise, está querendo transferir esse problema para você. Só que a crise, quando ela não vem só para fazer você crescer, ela vem para mostrar quem realmente você é. Ela não vem para mudar o caráter, ela vem para mostrar o caráter. Ela não vem para mudar a fé, ela vem para mostrar quem tem fé. A crise vem para separar o joio do trigo. A crise vem para fazer você caminhar mais na presença do Senhor. Porque aquilo que tem de melhor em você vai vir para fora. Quando você espreme uma laranja, tem que sair laranja. Não adianta você estar em crise e esperar abundância. Aquilo que tem de melhor em você vai ser o que vai sair de dentro de nós. Nós precisamos entender que quando Deus tem algo para nós e nos coloca em uma crise, nos coloca em uma situação, é Deus nos apertando, nos espremendo, para que saia o melhor de nós. Muitas das vezes nós ficamos nos perguntando: Senhor, e essa situação, e aquela situação? Calma, meu filho, ainda tem profeta em casa. E quando tem profeta em casa, as coisas acontecem. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 7 que tinha 4 homens leprosos. Eles estavam para o lado de fora do castelo.
pro lado de fora da cidade, entre Samaria e aquele exército. E eles começaram a pensar e falar com eles mesmos: se nós entrarmos para dentro da cidade, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, morreremos. Vamos então ao exército da Síria, porque lá chegando, se eles não nos matar, viveremos. E também se eles matar, morreremos. O que estamos a perder? E a Bíblia diz, no capítulo 4, que eles olham um para o outro e falam: vamos. Irmãos, isso muda tudo. Eu fico olhando essa situação, porque quando eles falam vamos, e começa a caminhar, de frente o exército da Síria, atrás um povo que já tinha condenado eles. Só que quando eles começam a andar, parece que não está acontecendo nada. Só que o povo daquela cidade, daquele exército, começa a escutar barulhos. E os barulhos que eles escutam é como de carros e cavalos e exército indo adiante deles. Cada passo que eles davam, Deus mandava um som para aquele acampamento. Cada passo que eles davam, Deus emitiu um som. E cada passo que eles davam, estremeciam os soldados daquele acampamento. Eu fico olhando o povo lá naquela cidade, olhando e falando: é leprosos. E Deus olhando para eles, cada passo que eles davam é um exército. Às vezes, quando as pessoas olham para você, olham vocês, coitados, são crentes. Olha lá, ó, gente, vai mais um com a Bíblia debaixo do braço. Está com a mãe doente e está indo para a igreja. Está difícil no trabalho, está indo para a casa do Senhor. E Deus olha na sua frente, porque Deus não olha nas suas costas, Deus olha nos seus olhos e fala: está vindo uma mulher de Deus, está vindo um profeta de Deus, está vindo um levita na casa do Senhor. Porque é assim que Deus te vê, é assim que Deus te olha. Muitas das vezes nós olhamos para as nossas situações e colocamos elas difíceis. Só que Deus está olhando para nós e dizendo: existe salvação através da sua vida. Existe bênção, cura através da sua vida. Enquanto você estava vindo para a segunda-feira da resposta, Deus já disse: já preparei para você a cura, já preparei para você a bênção, já preparei para você a resposta. Quando você entrar naquela cidade, naquele local onde todo mundo pensava que não dava certo, eu já preparei o melhor para você. É difícil acreditar no impossível. É difícil acreditar naquilo que todo mundo já olhou e já desistiu. É difícil acreditar em homens e mulheres que às vezes não parece que vai dar certo. É uma palavra tão simples, é uma palavra tão meiga, mas é a palavra de um profeta. Porque a palavra de um profeta, ela não volta vazia. Lá em Isaías 55:11, a palavra de Deus diz que a minha palavra
ela sai da minha boca, ela vai, faz, cumpre o que tem para fazer e volta para mim e diz: cumpriu tudo aquilo que o Senhor determinou. Um profeta, ele acredita nisso. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Quem acreditava que Jesus Cristo, um dia, um homem morto numa cruz, um homem que estava no meio de uma situação, todo ensanguentado, todo deslacerado, todo machucado, quem imaginava que Jesus poderia trazer a salvação para uma nação? Quem imaginava que Jesus, preso numa cruz, poderia dar um passo e trazer a vitória para uma cidade? Quem imaginava que Jesus, preso numa cruz, poderia sair dali e trazer a salvação para mim e para você? Quem imaginava que Jesus poderia vir do céu, montado num cavalo branco, olhar para você e falar: noiva, chegou sua hora? Porque todo mundo só olha para mim e para você, e às vezes não acredita que da sua boca pode sair algo para libertar uma nação. Deus vai começar a usar homens e mulheres aqui, nesta casa. Portugal não é um país de brincadeira, irmãos. Eu já vi muitos países. Eu já passei por muitos países. Mas eu não vi tanta dificuldade de pregar o evangelho, de levar o evangelho igual a Portugal. O povo fala da Suíça, mas eu fui em igreja lá, que eu vou falar para você, tinha muito suíço. Se você procurar quantos portugueses tem aqui, quantos tem aqui? Quantos portugueses? Levanta a mão. Deus está esperando você dar um passo. Ele só quer que você dê um passo para mudar a situação desse país. Nós precisamos começar a abalar Portugal. Nós precisamos entrar dentro daquele exército. Nós precisamos entrar dentro dessas situações de famílias, vidas que estão presas lá fora, e começar a trazer para dentro da igreja. Deus conta com você. Deus conta com cada um que está aqui. O pastor falou ontem aqui algo que muda muita coisa. Não adianta você ser um crente de domingo. Não adianta você ser rei por dentro, ser rei por fora e carregar roupa de saco por dentro. Você está se achando bonzão, aquele que pode tudo, aquele que faz tudo, mas quando olha para dentro, tem uma dificuldade tão gigante que você mal consegue orar. Quanto mais vir para o culto, domingo, segunda e quarta-feira, é só 3 dias da semana, mas esses 3 dias muda a sua vida. Esses 3 dias pode abalar Portugal. Esses 3 dias durante a semana pode mudar a alimentação de uma cidade. Está começando algo muito profundo. Uma guerra muito gigante lá do outro lado. E pode abalar Portugal. Será que tem profeta dentro desse arraial? Só escutei 2 profetas. Será que tem profeta dentro de Portugal? Será que tem profeta dentro desse arraial? Só escutei 2 profetas. Só escutei 2 profetas. Será que tem profeta dentro de Portugal? Só escutei 2 profetas. Será que tem profeta dentro de Portugal? Será que tem profeta dentro de Portugal? Será que tem profeta dentro de Portugal?
Será que Deus pode contar com você e falar: meu filho, eu só quero que você dê o primeiro passo, o resto é comigo, o exército é meu, os cavalos de fogo é meu, as carruagens é minha, eu só quero que você dê o primeiro passo. Esse ministério está precisando de obreiro, esse ministério está precisando de ministro de louvor, esse ministério está precisando de homens e mulheres de Deus, e Deus está falando para você: dê o primeiro passo, o resto é comigo. Ah, mas eu não sei louvar, dê o primeiro passo, o resto é comigo. Ah, eu não sei pregar, dê o primeiro passo, o resto é comigo. Ah, eu não sei te adorar, Senhor, dê o primeiro passo, o resto é comigo. Ah, mas eu não sei orar, dê o primeiro passo, o resto é comigo. Deus só quer que você levante a mão. Quando você aceitou Jesus, não foi o muito falar, não foi por dinheiro, você levantou a mão, simplesmente foi o levantar. Deus só está esperando, você agora levantou, agora dê um passo, porque Deus vai mudar a situação da sua vida. O pastor, quando ele saiu do Brasil, ele trouxe a sua família, e quando ele chegou aqui, ele falou: eu não volto, eu vou dar mais um passo. E Deus começou a honrar a vida dele, como honrou a vida de muitos aqui. Ah, mas Portugal é difícil, mas dê um passo, porque Deus vai começar a fazer algo na sua vida, na sua família. Quantos aqui têm vontade de servir ao Senhor de verdade? Levante a mão. Quantos aqui acreditam que tem um chamado na sua vida? Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Você que levantou a mão, eu quero orar por você, porque um dia eu levantei a minha mão e Deus começou a fazer algo na minha vida. Deus só quer que você dê o primeiro passo. A palavra diz que aquele soldado que estava segurando o braço do rei, ele foi morto por uma multidão. A Bíblia diz que o rei manda ele ficar nos portões. O profeta disse: você vai ver mais ou menos essa hora e não vai comer. O rei manda ele para o portão. Ele podia muito bem ter sido morto a hora que o povo foi para o acampamento, mas não. A palavra do profeta precisou se cumprir, e quando o povo volta, eles passam em cima daquele homem. Vocês sabem por que aquele homem morreu? Olha para mim, todos vocês que vieram aqui na frente, vocês sabem por que aquele chefe da guarda morreu? Porque o papel dele não era segurar o braço do rei, ele não era escora, ele não era muleta. A Bíblia diz que ele estava de apoio para o braço do rei. Você não é apoio para o braço do pastor, você é um guerreiro, você é um valente. Se você é um profeta, se você é um homem de Deus, se você é um capitão da guarda, faça o que você tem que fazer. Não fica só segurando o braço do pastor, da pastora. Se você se levantou e veio aqui e quer que o ministério comece a acontecer na sua vida, dê um passo, e o passo você já deu. Nós não somos muleta de rei, nós somos guerreiro, e guerreiro não fica sentado, guerreiro não serve de muleta para ninguém, porque quem serve de muleta acaba sendo atropelado. Se aquele homem fosse realmente um homem a qual a sua posição se destacava como chefe do exército,
ele tinha ido e lutado e traga a vitória. Mas em vez dele ter traga a vitória, ele ficou ali de muleta para o rei. E por causa disso, ele morreu. Eu quero orar pela sua vida. Baixa a sua cabeça. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor, homens e mulheres, que se renderam um dia, Senhor, levantaram a mão e te aceitaram como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas hoje, Senhor, eles deram mais um passo, Senhor, aonde o Senhor está selando essas vidas. Um passo, Senhor, aonde o Senhor está falando: meus filhos, agora é comigo. Agora o exército que eu vou colocar diante de vocês é comigo. A carruagem de fogo que está na sua frente é comigo. Deixa que o exército da Síria, eu desfaço eles, eu despedaço eles. Porque quem luta por vocês não é vocês, quem luta agora sou eu. Vocês entregaram tudo, e agora eu renovo vocês com o ministério. Aquele que vai ser profeta, Senhor, abençoa como profeta. Aquele que vai ser levita, Senhor, abençoa como levita nessa noite. Aquele que vai ser pregador da tua palavra, Senhor, unja ele com a tua palavra. Aquele que vai ser ministro de louvor, abençoe a vida dele, Senhor, e que ele possa, Senhor, arremessar as mangas e vestir uma nova armadura. Que ele possa ser cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua graça, Senhor, para que nós possamos saquear o inferno, saquear Portugal e encher esses bancos da tua casa, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser cheio do teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, ser homens e mulheres, Senhor, a qual não envergonha o teu ministério. Chega de vergonha no teu ministério, Senhor. Chega de vergonha, Senhor. Nós precisamos ser homens de verdade. Homens, Senhor, que as nossas esposas, os nossos filhos não sintam vergonha de nós, Senhor. É muito difícil a luta, Senhor, mas o Senhor nos faz, Senhor, como homens e mulheres verdadeiros, cheios da tua presença, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito.